E aí, galera? Belezeira? Espero que vocês estejam estudando muito, hein? Destruindo, desossando as aulas aqui do portal. Espero que todos estejam muito bem aí, acomodados, confortáveis, climatizados, encaixados, preparados, prontos e ávidos para voltar a trilhar o maravilhoso, o esplêndido, o libertador caminho rumo ao conhecimento. Quiçá a universidade em um futuro não muito longínquo. Você viu? Da hora, hein? Incentiva, hein, irmão? Irmão, voltar, irmão. No, que lixo. É, amiguinho. Então vamos lá. Nós vamos retomar o movimento uniformemente variado. Então, na aula 3, nós colocamos as equações e nesta aula 4, a gente vai resolver alguns exercícios. Para não perder muito tempo, eu já coloquei o gráfico desse exercício que eu vou fazer com vocês. Outra coisa, agora eu coloquei aqui, ó, tá aqui do meu lado o computador, eu olho ali, pá, o enunciado, tal, para daqui, então estamos juntos, certo? Ó, estamos aqui, ali, ó, estamos aqui, ó, eu tô aí do teu lado, você tá aqui do meu lado e é como se nós estivéssemos na sala aqui, certo, mano? Tá ligado? Tá ligado? É isso daí. Então vamos lá. O primeiro exercício é bem abrangente, por isso que eu coloquei ele. Então, olha aí o enunciado. O gráfico mostrado na figura abaixo foi construído com base nos dados experimentais acerca do movimento de um carrinho, que iniciou o movimento do repouso. Grifa isso aí, amiguinho, grifa isso aí. É, partiu do repouso. Ao longo de uma linha reta sobre o plano horizontal. A partir desse gráfico, pode-se obter muitas informações sobre o movimento deste carrinho. Assinale qual é a alternativa que apresenta as informações corretas sobre o movimento do carrinho obtidas a partir do gráfico. Então depois eu coloco as alternativas. Vamos analisar cada intervalo de tempo. Muito da hora isso daqui. Ó, se você olhar esse gráfico, que é o gráfico ali do enunciado, né? A gente tem 3 intervalos de tempo, 3 momentos importantes, né? De 0 a 2 segundos, de 2 a 6 e de 6 a 9. Temos que analisar separadamente, porque em cada intervalo de tempo nós vamos ter um tipo de movimento. Se é que vai ter movimento. Esse gráfico relaciona quem? Ele relaciona a posição X, certo? Em centímetros, e aqui o tempo em segundos. Eu vou mudar aqui. Não vou mudar nada não. Aqui é centímetro, beleza? E aqui, ó, no lugar do X, eu vou pôr o S para a gente ficar esperto, beleza? Então vamos analisar cada intervalo de tempo. Então, ó, eu vou começar com o intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Veja só o gráfico, pessoal. Esse gráfico é uma curva do deslocamento em função do tempo. Essa curva, né, não pode ser outra que não seja um pedaço de uma parábola. É, amiguinha! É um pedaço de uma parábola. Ó, e uma parábola com a boca para cima, certo? É um pedaço de uma parábola que está com a concavidade para cima. Isso quer dizer que a aceleração tem um sinal positivo, certo? Se o gráfico, anota aí, se o gráfico da posição pelo tempo é uma parábola ou um pedaço de uma parábola, o movimento é uniformemente variado. Anota aí, cara. Anota aí, amiguinho. Anota aí, amiguinha. Movimento uniformemente variado. Ó, é um move, tá? Movimento uniformemente variado. Então, a aceleração é positiva porque a concavidade da parábola está para cima. Outro detalhe importante. O que está acontecendo com as posições em função do tempo? Elas estão aumentando. Isso quer dizer que o movimento é a favor da trajetória, certo? Os espaços aumentam em relação ao tempo, conforme o tempo passa. Quando isso acontece, é um movimento a favor da trajetória. Se é um movimento a favor da trajetória, a velocidade tem um sinal positivo, certo? E aqui vem uma observação. Sempre que a aceleração e a velocidade tiverem sinais iguais,
o movimento é acelerado, tá? Acelerado. Então esse movimento ele é progressivo e acelerado. Progressivo e acelerado. Ganso, por que progressivo? Eu faço a pergunta para responder, né? Da hora. Então, progressivo porque está a favor da trajetória, velocidade positiva. E acelerado porque a boca da parábola está para cima, a aceleração e a velocidade têm sinais iguais, é acelerado. Um caso muito particular seria com a aceleração e a velocidade negativas. É também acelerado. Se o sinal da velocidade... demônio cai ali. Se o sinal da velocidade da aceleração são os mesmos, é porque o movimento é acelerado, certo? Mas em 99% dos casos a gente tem essa situação. Beleza, então vamos determinar a aceleração desse movimento. Um dado muito importante é esse daqui, ó. A velocidade inicial é nula. Como que eu sei? Porque o cara falou. Leu o enunciado? Parte do repouso, não é? Então, a velocidade inicial é nula. Outra informação importante está no gráfico. Aqui as posições, o gráfico começa no zero. Então, a posição inicial também é nula. Ô, Ozzy, dá um rolê aqui, ó. Fica mais pra cá pra não atrapalhar a galera aí, beleza? É o Ozzy, meu. Tem ali o Ozzy, tem ali o Ozzy, tem ali o Ozzy. Eu gosto do Ozzy. Ozzy Osbourne. Metal. Tem duas bandas de rock, rapaz. Versover e Bernadette. Versover, vai, procura lá. Tem um monte de clipe. Um monte não, tem uns 2, 3. Mas é legal. Voltando ao que interessa. Então, eu vou pegar a função que relaciona a posição com o tempo. Fechou? Qual é essa relação, pessoal? S0 mais V0 vezes T mais A T quadrado dividido por 2. Belezeira? Essa é a função geral. Geral, tá? Geral. Esse termo aqui é nulo. É zero. Essa velocidade é zero. 0 vezes T é zero. Então, a gente sobra com essa relação aqui, ó. S é igual a T quadrado sobre 2. O Ganso, vai ser sempre assim? Não, meu, é o caso aqui. Não faz cocô. Não acho que é sempre assim não, hein? Agora eu vou roubar, ou afanar alguns dados do gráfico para descobrir a aceleração. Ó, se liga. Quando passaram-se 2 segundos, a posição saiu do 0 e chegou no 16. Então eu vou usar essa informação, ó. Para o t igual a 2 segundos, a posição S é 16 centímetros. Beleza? Não está no SI, mas as respostas também não estão. Então toca o barco desse jeito, tá? Não é muito comum isso, mas tamo junto. Vou substituir aqui, ó, 16 é igual a que eu quero. No lugar do t eu ponho 2, eleva ao quadrado, divide por 2. Certo? Então, ó, 16 é igual a A vezes 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 antigamente dava 2, hoje também. Vou passar o 2 dividido 16 e aí a gente chega nessa aceleração. Aceleração 8 centímetros por segundo ao quadrado. Beleza? Centímetros por segundo ao quadrado. Olha só que loucura essa aceleração. Beleza? Então esse é o primeiro movimento. Primeiro intervalo de tempo. Movimento uniformemente variado. Aqui está a função da posição com o tempo e a gente descobriu a aceleração. A gente vai ter que identificar isso lá nas alternativas que eu vou colocar ali para vocês. Beleza? Agora, o outro movimento acontece no intervalo de tempo de 2 a 6 segundos. Fique esperto, meu amigo. Fique esperto porque aqui tem um detalhe muito importante, tá? Lembrando, quando o gráfico da posição pelo tempo é uma reta, qual o movimento que está sendo descrito? Não é uniformemente variado. Quando o gráfico da posição pelo tempo é uma reta, anota aí, nós temos um movimento uniforme, tá? Então aqui, ó, a gente tem um movimento
uniforme. Olha que loucura, olha que da hora. E veja só que coisa interessante, meu amiguinho. Olha que loucura. O gráfico é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, quer dizer que o movimento é retrógrado. Quer dizer que os espaços estão diminuindo. Quer dizer que a velocidade vai ter um sinal negativo. Quer dizer que o cara está no sentido oposto ao da trajetória. Tá? Então vamos determinar a velocidade nesse intervalo de tempo. É facinho. Eu vou pegar essa relação aqui, ó. V é igual a delta S dividido por delta T. Mas, Ganso, essa não é da velocidade média? Sim, amiguinho, é. Mas não é uniforme esse movimento? Então eu posso aproveitar, porque a velocidade média coincide com a velocidade em todos os instantes. Belezeira? Então é isso. Vamos lá. O delta S é posição final menos posição inicial, certo? Então a posição, eu vou pegar de 2 a 6 segundos. A posição final seria 4. Beleza? Ó, 4 menos. A posição inicial, 16. E o intervalo de tempo é 6 menos 2. Ok? Manjou? Então aqui, ó, vai ficar 4 menos 16 dá menos 12. Olha lá, ó, menos 12. 6 menos 2 dá 4. Então a velocidade é de menos 12 dividido por 4, 3 centímetros por segundo. Olha aqui que loucura. Veja bem esse resultado. Você já viu no velocímetro do teu carro alguma velocidade negativa? Nem fudendo, você não viu, tá? Mas o que acontece? Fisicamente tem um significado, amiguinho. Fisicamente, a velocidade negativa quer dizer que o movimento é contra a trajetória, no sentido oposto ao da trajetória, certo? Então, ó, eu vou até anotar aqui, ó, movimento no sentido, oposto ao da trajetória. Xalalalala, eu quero te amar, te amar, te amar. Eu canto, canto, ó, eu canto. Quem canta, os males espanca. Que lixo. Então veja, esse é um movimento uniforme e retrógrado, contrário à trajetória. Ô Ganso, e a aceleração aí, maluco? Você não falou nada dela? Meu, se o movimento é uniforme, a aceleração é 0, né, velho? Por quê? Porque não aumenta nem diminui a velocidade. Manjou? É isso. Então nem vou falar de aceleração aqui. E o outro intervalo de tempo muito importante é de 6 a 9 segundos. Ó, 6 a 9 segundos. Olha que legal isso daqui no gráfico. Conforme o tempo passa, o que acontece com as posições? Nada. Não muda. Se as posições não mudam, amiguinho, o cara está em repouso. Olha só. Qual é a velocidade, Ganso? Repouso, amiguinho. Velocidade 0. O que acontece com ele? Não tem aceleração? Não, ele está parado e continua parado. Se ele tivesse parado e começasse a se movimentar, aí teria aceleração. Certo? Então esse é o primeiro exercício bem abrangente. Percebam que a gente tem 3 situações muito importantes aqui que aborda o movimento uniformemente variado, o movimento uniforme e o repouso. Ok? Beleza. Agora eu vou colocar um segundo exercício para a gente realizar, tá? Vou pegar aqui nas minhas anotações, ó, tá aqui pertinho de mim. Ó, eu vou pegar esse daqui que é muito bom, muito bom. Ó, dois amigos, ó, vai lendo aí enquanto eu apago a luz aqui, ó, vai lendo aí, 2 amigos, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, tamo junto, amiguinho, tamo junto, ó, apaga, vai lendo aí enunciado, vai lendo, ó, eu vou até pôr o enunciado aí pra vocês, ó, e eu tô apagando a lousa, vai lendo, ó, vai lendo. São 2 amigos, eles querem se encontrar. Meu amiguinho, uma boa pergunta aí pra você, tá? Olha só. 2 amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam-se em encontrarem-se no meio do caminho. Beleza? Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro
começa a se mover com uma aceleração também constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é. Então olha só, pessoal, são dois amiguinhos, o Pedro e o Francisco. O Pedro, ele está desenvolvendo que tipo de movimento? Ó, olha só, um movimento com a aceleração constante de 0,30, tá? Então o Pedro está realizando um movimento uniformemente variado, beleza? E o Francisco, vou pôr aqui o Francisco, ó que fofo, Francisco, Franzinho, né? Ele tem uma velocidade constante, ó, uma velocidade constante de 9 metros por segundo. Então ele está descrevendo um movimento uniforme. Ó, nós temos dois movimentos aqui no mesmo problema. A aceleração do Pedro é 0,3 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade constante do Francisco é de 9 metros por segundo. Vamos ver se vocês interpretaram esse problema. O fulaninho ali, ó, o Pedro está parado esperando o amigo Francisco. Quando o Francisco passa por Pedro, o Pedro começa a pedalar. A pergunta é, quanto que eles deslocaram até eles se encontrarem de novo? O primeiro caso era justamente ali, quando o Pedro ainda estava parado. Isso, o Pedro. Então eu vou fazer um esquema aqui, ó. Primeira coisa, eu vou montar uma trajetória e vou orientar ela assim, positiva. Tá? Eu vou considerar o instante em que eu começo a analisar o Pedro aqui e o Francisco aqui. Ou seja, nessa posição, aqui ó, nessa posição, eu vou considerar a origem, beleza? A origem dos espaços. Portanto, tanto o Pedro quanto o Francisco têm posições iniciais nulas. Fechou? É uma artimanha, tá? O Francisco, ele está com essa velocidade constante aqui, ó, velocidade constante, belezeira? Velocidade do Francisco, e o Pedro vai começar a pedalar. Qual é a manha? Meu, quando você combina de se encontrar com alguém, qual é a condição para vocês se encontrarem? Se é a mesma hora? Não necessariamente. Ou necessariamente. Mas tem que ser na mesma posição. Não adianta nada você na mesma hora estar no shopping e o seu camarada está, sei lá, no bar qualquer. Não encontra. Então, como eu preciso das posições, eu vou escrever as equações horárias, as funções horárias do Pedro e do Francisco. Beleza? Olha só. Qual é a função que relaciona o espaço com o tempo? O Pedro, ó. Movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t quadrado dividido por 2. Certo? Beleza? Isso daqui é pro Pedro, ó. Pro Pedro. Pro PP. Aqui no nosso esquema, a posição inicial é 0. Está na origem. A velocidade inicial do Pedro, quanto que é? 0 também, porque ele parte do repouso. Então a função horária das posições que o Pedro se encontra em função do tempo vai ser 0,30 vezes 3, eu pus 0,3 aqui, mesma merda, 0,3 vezes t ao quadrado dividido por 2. Tá? Então as posições do Pedro serão 0,15 vezes o t quadrado. Sobra isso. Beleza? Fechou? Ó, sobrou aqui, ó. Para daqui, para de lá. Agora eu vou fazer a função horária do Francisco. Só que o Francisco, ele descreve um movimento uniforme. E lá, quando a gente estudou o movimento uniforme na aula 2, se você não viu, vai lá ver, por favor, nós vimos essa equação aqui, ó. O sorvete, S0 mais V vezes T. Ok? Então veja que é uma equação, uma função do primeiro grau, enquanto aqui é do segundo grau. Beleza? Como eu comentei, se é função do segundo grau, o gráfico daria uma parábola. Aqui, se é função do primeiro grau, daria uma reta. Tá? Lembrando aí das coisas passadas. Então agora a gente vai substituir o que a gente tem. A posição inicial do Francisco também é 0. A gente começou a analisar o problema quando o Francisco passou pelo Pedro. E a velocidade é positiva, porque ele está a favor da trajetória. É positiva e vale 9.
Beleza? Então, ó, aqui vai ficar as posições do Francisco, 9 vezes t. Ok? Agora, qual é a condição para que ocorra o encontro? Lembra disso, pessoal, sempre que falar em encontro, a gente tem que pensar que a posição que os caras vão chegar é a mesma, beleza? Então olha só o que o Ganso vai fazer, olha só que maluco. Eu vou igualar, ó, as posições do Pedro com as posições do Francisco. Aí acontece o encontro. Esse encontro vai acontecer em um certo instante, que é o que eu vou determinar. O instante do encontro. Depois eu volto numa das equações e determino a posição. Certo? Aqui joga. Então, olha só. Aqui, ó, 0,15 vezes t quadrado é igual a 9 vezes t. Eu vou trazer o 9 vezes t para cá, para ficar uma função aqui, ó, desculpa, uma equação do segundo grau, incompleta, que eu posso resolver com uma mutreta assim, ó. Eu vou pôr o t em evidência, aqui vai sobrar 0,15 vezes t menos 9, tá? Se você não sacou o que eu fiz aqui, na aula de matemática você vai aprender a fatoração aqui, beleza? Então, ó, para uma multiplicação ser nula, a condição é que o t é igual a zero. Então aqui ele diz, ó, gente, no instante igual a zero, os Francisco e o Pedro estavam no mesmo lugar. Isso a gente já sabia. Qual é o próximo encontro que acontece? Aqui, ó, 0,15 vezes t menos 9 é igual a zero. Passa o 9 para lá, 0,15 vezes t é igual a 9. 0,15 está multiplicando, está se dividindo. 0,9 dividido por 0,15. E como eu não estou nem um pouco preocupado com a conta, porque quem tem que se preocupar com a conta é a matemática, é mentira, viu, gente? Ó, tem que fazer aqui também. Eu peguei minha calculadora, vai dar 60 segundos. Então, depois de 60 segundos, acontece o encontro, tá? Mas não é isso que o problema nos pede. O problema nos pede a posição do encontro. Quando que isso acontece? Em que posição? É só eu voltar em qualquer uma das equações, certo? Então eu vou pegar do Francisco, que é mais fácil, vai ser 9 vezes 60. 9 vezes 60, 9 vezes 6, quanto que é? Eu vou fazer aqui na calculadora, ó. 9 vezes 60, 540. Nossa, Ganso, que conta mais besta para você fazer na calculadora. Eu tô só enganando, eu já sabia que era 540, certo? Então essa é a posição que eles se encontram, tá? Ô Ganso, e se eu pegasse o 60 e pusesse na outra função? Tinha que dar a mesma coisa. Aliás, isso é um teste que você pode fazer. Se você substituir e der a mesma coisa, é que você acertou. Se der diferente, é que você rodou. Beleza? Então tá aí, galera. Movimento uniformemente variado, uniforme tudo junto, para daqui, para de lá. Espero que vocês tenham sacado toda a resolução. E vamos até a próxima. Vamos na outra. Valeu, mano. Valeu. Até mais.